Olá, queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja na tua vida. Eu te convido a meditar comigo em um trecho da Palavra de Deus. Quero vos falar hoje sobre o sentido da vinda de Jesus Cristo, primeira e segunda vinda. Primeira parousia, presença pessoal do Senhor Jesus Cristo aos judeus. Deus prometeu o Senhor Jesus Cristo como um presente precioso ao povo judeu. A Bíblia diz que ele veio para o povo que era seu, mas os seus não receberam. Porém, todos os quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler para vocês. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e o verso 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então abriu-se um precedente, e o precedente é esse. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os seres humanos foram presenteados pela pregação do Evangelho. Jesus Cristo, antes de ir para a sua casa, ele disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado." Existe então condenação e salvação. Salvação e condenação. Salvação é para aqueles que acreditaram na pregação do Evangelho e, acreditando, firmaram assim uma aliança com Deus, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. É esse o código, é esse o canal, é esta a porta para o ser humano entrar para a família de Deus. É ouvir, acreditar e confessar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, em sua primeira parousia, ele veio exclusivamente para os judeus. Mas os judeus não quiseram, rechaçá-lo. Eles rechaçaram, não quiseram ouvir. Entregaram ele para a morte. Judeus e romanos mataram então o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo disse: "Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la." E exatamente foi o que ele fez. Em sua primeira parousia, em sua primeira vinda, Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. A bênção então foi passada para todos os seres humanos em toda a terra. Quando diz lá no livro de João, capítulo 3 e o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, disse Jesus: que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em sua primeira vinda, os judeus rejeitaram. Mas Deus não esqueceu do povo judeu. Eles rejeitaram, então abriu-se um precedente para o povo gentil, para as nações da terra. formando então a igreja de Jesus Cristo,
Jesus Cristo veio, foi rejeitado, mas ele deixou as bases da sua igreja formada. E as bases da sua igreja são os 12 apóstolos. É claro que os apóstolos não sabiam muito sobre a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja era um mistério encoberto. O mistério da igreja foi revelado ao apóstolo Paulo. Mais de 15 anos depois da morte de Jesus Cristo, foi revelado ao apóstolo Paulo o mistério da igreja. Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo chamado por Deus, chamado por Jesus Cristo, capacitado por Deus para ser o apóstolo. Modelo da igreja gentílica. Vemos pela palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele tem ensino para tudo. Deus, através de Cristo, entregou para o apóstolo Paulo toda a palavra, toda a doutrina da igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do apóstolo Paulo. 13 epístolas de doutrina, de ensinos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo voltou para casa com 33 anos e meio praticamente. Cumpriu a sua missão aqui entre os judeus. Ele foi perseguido e morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Mas ele não terminou a sua obra para com os judeus, ainda não. Em todos os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo estava tratando exclusivamente com os judeus ali. Jesus Cristo falou, a Bíblia falou e continua falando muito sobre a segunda parousia, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não é para a igreja, não. É novamente para os judeus. A primeira vinda foi para os judeus, mas eles o rejeitaram. A segunda vinda é novamente exclusiva para judeus. Para a igreja de Cristo, que é o mistério que estava oculto e foi revelado ao apóstolo Paulo. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo não é a segunda vinda. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo é harpazo, arrebatamento. E no harpazo, arrebatamento, não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Porque a igreja é o corpo de Cristo que está sobre a terra. E dentro do corpo de Cristo está o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. No harpazo, não é os anjos que vêm para arrebatar a igreja, não. Os anjos vêm, é claro, com Jesus Cristo até o segundo céu, para assistir o encontro precioso e glorioso da sua igreja. No momento, disse Paulo, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo serão ressuscitados com corpos transformados. E nós que estivermos vivos seremos transformados e nos uniremos a eles. E seremos em um minuto. Em um minuto é
uma forma de falar, mas é num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Os santos que estão mortos e ressuscitarão, e os santos que estarão vivos nesta época serão transformados. E quem arrebatará a igreja? É o próprio Espírito Santo, o penhor da glória que está sobre a igreja e dentro da igreja de Jesus Cristo. Portanto, parousia, primeira parousia não foi para a igreja, foi exclusivamente para judeus, porque a igreja nem existia nesta época. Segunda parousia, segunda vinda, será exclusivamente para judeus, porque a igreja não estará mais aqui na terra. Praticamente 7 anos antes, ela já foi arrebatada. Em sua segunda parousia, Jesus Cristo vem para cumprir protocolos de Deus no mundo. Vou dizer alguns. Julgar as 12 tribos de Israel. Ele disse aos discípulos: vós julgareis as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo, em sua segunda parousia, ele vem para cessar a Terceira Guerra Mundial. Ele vem para socorrer os judeus, não todos. O remanescente, que estarão escondidos no deserto, certamente de Petros, na Jordânia. A terça parte será salva. Jesus Cristo, quando vier em sua segunda vinda, ele vem cumprir o desfecho final de Ezequiel 37. E em sua segunda vinda, ele vem socorrer os judeus e perdoá-los e salvá-los em sua própria terra. E também estabelecer o milênio. Mas em sua segunda vinda, ele vem para cessar a Terceira Guerra Mundial também. E estabelecer o milênio. E tomar as rédeas das nações da terra. Porque a Bíblia diz que na 7ª trombeta, cumprir-se-á o grande mistério. Ele vai tomar as rédeas, as direções das nações de toda a face da terra. Ele vem cumprir vários objetivos. Portanto, segunda vinda não é para a igreja de Jesus Cristo. Parousia é para judeus. Repetindo, a primeira parousia ele veio para os judeus. Na sua segunda parousia, ele virá novamente para socorrer os judeus. Para a igreja de Jesus Cristo, não é parousia, é harpazo. E no harpazo, não é Jesus que vem, é a igreja que vai ao seu encontro. Já está codificado o encontro de Jesus Cristo no livro de Gênesis capítulo 24. Quando Abraão mandou seu servo Eliezer buscar uma moça para o seu filho, Eliezer foi, encontrou a moça, e ela voluntariamente resolveu seguir Eliezer. E a missão de Eliezer era levá-la até Isaque. E Isaque veio no deserto. Ele tinha costume de vir orar todas as tardes no deserto. E uma tarde desta, ele olha ao longe e vê uma comitiva vindo. O seu coração se alegrou.
Rebeca também vê ao longe um moço. E quando ela diz para Eliezer, quem é aquele? Acredito que Eliezer disse, aquele é o filho de meu Senhor. O seu coração pulsou de felicidade. A igreja de Jesus Cristo parece que já está ouvindo a voz. Aquele é o seu noivo. Porque as coisas estão acontecendo de maneira acelerada. A igreja está sendo avisada que o noivo está perto, que o noivo está para chegar, mas ele não chegará aqui. Ele chegará nos segundos céus e o Espírito Santo arrebatará ela e levará esta noiva ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Assim como Eliezer, o Damasceno, o empregado de Abraão, fez com Rebeca, o Espírito Santo fará com a igreja. Lembre-se de uma coisa: parousia é só para judeus, harpazo é só para a igreja de Cristo. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Dê um like, aperte o sininho, nos ajude a evangelizar, queridos irmãos.